Você já sentiu que uma mulher casada ou comprometida estava reparando em você? Ou talvez tenha percebido que ela poderia estar te dando mole, mas ficou na dúvida se realmente era verdade? Bom, é possível que sua intuição não esteja errada, meu amigo. Já reparou como em muitos ambientes, as mulheres solteiras parecem não estar nem aí para você, e em muitos casos nem percebem que você existe? Enquanto que as comprometidas muitas vezes ficam te olhando e às vezes até dão liberdade para conversas, seja no trabalho, na academia, em festas, na faculdade ou até mesmo entre amigos. Esse é um fato que muitos homens percebem, mas poucos têm coragem de mencionar, justamente por se tratar de um assunto tão delicado. A possibilidade de obter relações secretas com mulheres comprometidas e atraentes desperta um poderosíssimo desejo em muitos homens. E é aqui que o problema começa. Marco Aurélio já alertava: a liberdade é o controle sobre os próprios desejos. No vídeo de hoje, eu vou te explicar por que é tão mais fácil atrair mulheres casadas do que as solteiras. Vamos entender como surge esse desejo secreto em ambas as partes. E também te alertarei sobre como o estoicismo pode te ajudar a evitar essas situações e não se deixar levar pela tentação. Fique comigo até o final, porque este vídeo pode salvar suas relações e te impedir de fazer besteiras que podem não ter conserto depois. Primeiro de tudo, devemos lembrar que mulheres são seres naturalmente mais emocionais do que os homens, algumas mais e outras menos. Mas todas estão vulneráveis diante de certos gatilhos emocionais. Mestres da sedução, há muito dizem que as mulheres não se apaixonam por você, mas sim pelas emoções que você é capaz de causar. O que faz uma mulher te desejar sexualmente não é a sua aparência, o seu carro, a sua inteligência ou a sua profissão. O desejo surge das emoções que você é capaz de despertar. E isso tem tudo a ver com o assunto deste vídeo. Mulheres casadas, ao contrário do que muitos pensam, não são inalcançáveis. Na verdade, muitas vezes são as mais fáceis de seduzir, justamente porque vivem presas a uma rotina emocional previsível. O casamento, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se torna uma prisão de monotonia, onde os dias se confundem e as emoções murcham. Quando um homem surge trazendo o inesperado, despertando emoções adormecidas, ele se torna como a primeira chuva após uma longa seca, inesperado, revigorante e quase impossível de resistir. Imagine uma chama que queima lentamente dentro de uma lâmpada a óleo. Se o óleo não for reabastecido, a luz se enfraquece, pisca e ameaça apagar. No casamento, esse óleo é a paixão, a surpresa, o mistério. Quando ele se esgota, o fogo ainda não morre, mas fica fraco o suficiente para que um simples sopro externo possa reacendê-lo com intensidade renovada. E esse sopro, para muitas mulheres casadas, não vem do marido, mas do desconhecido, do proibido. Pense comigo, se olharmos para a vida de uma mulher solteira, vamos perceber que tem muito mais emoção envolvida. Essa mulher, caso tenha uma vida social ativa, estará recebendo propostas e convites de todos os cantos. Ela terá homens fazendo de tudo para agradá-la, terá uma vida com mais variedade de ambientes, conhecerá pessoas novas. Tudo isso faz com que, emocionalmente falando, a vida de uma mulher solteira seja muito mais excitante. É por isso que elas são mais difíceis. A concorrência está muito mais elevada com elas. As emoções estão à flor da pele. Ela tende a estar muito menos carente. Já, mulher comprometida ou casada, com o tempo tende a parar de sentir essas emoções que a vida de solteira proporcionava. O relacionamento, por mais saudável que seja, uma hora cai na mesmice. Relacionamentos são rotineiros. E o pior, muitos não fazem nada para quebrar essa rotina. Existem muitos homens que, no decorrer do relacionamento, vão deixando a relação esfriar sem nem perceber. Eles acham que basta estar ali e continuar fazendo as mesmas coisas de sempre, e suas mulheres sempre continuarão os desejando. Mas infelizmente não é assim que o jogo funciona. Mulheres são seres emocionais. Se você não for capaz de sempre estar causando picos de emoções boas na sua relação, a mulher vai começar a esfriar. É nesse ponto que a mulher casada se torna uma presa fácil. Aquela relação que antes era uma obra de arte colorida, cheia de cores vibrantes, agora vai se tornando um quadro amargo em preto e branco. Conforme a relação vai esfriando, a mulher começa a sentir que não é mais tão desejada assim pelo marido. Ela começa a sentir que o marido já não faz mais o mesmo esforço para agradá-la que fazia no início. Ele já não faz questão de levá-la para lugares novos e nem de passar tempo jogando conversa fora sobre as coisas da vida. Já não presta tanta atenção às suas necessidades e muitas vezes não liga para os problemas dela.
E pior de tudo, já não faz mais esforço para aprimorar suas habilidades como amante. Nesse ponto, muitas vezes, sem que a mulher perceba, vai surgindo um desejo secreto pelo que é novo, pelo que é desconhecido. A alma dela grita por fugir daquela rotina e sentir aquelas emoções que ficaram esquecidas no passado. O instinto dela começa a gritar por novidade e quebra de padrão. É por isso que tantas mulheres casadas acabam cedendo a um amante, mesmo gostando de seus maridos. Homens que em condições normais ela nem sequer olharia, acabam se tornando extremamente atraentes. E é aí que mora o perigo. O homem que entende esse mecanismo pode usar esse conhecimento para o bem ou para a destruição. Pode ser o arquiteto de um despertar ou o agente do caos. O estoicismo nos ensina que o desejo não é apenas um impulso a ser seguido cegamente, mas um teste da nossa capacidade de autocontrole e sabedoria. O que quer que esteja acontecendo dentro de você, lembre-se, você é maior do que isso. Diria Marco Aurélio, o verdadeiro poder não está em dominar o desejo do outro, mas em dominar a si mesmo. A tentação de envolver-se com uma mulher casada não é apenas uma questão de moralidade, mas de energia. Quando você se envolve com alguém que já está comprometido, você não apenas arrisca desmoronar uma estrutura familiar, mas também rouba de si mesmo a força que poderia estar canalizando para sua própria evolução. Você se torna escravo de impulsos, ao invés de mestre do seu próprio destino. E o estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem da autodisciplina e não da rendição aos desejos momentâneos. Você, como homem, deve estar ciente dessas fraquezas não para usá-las, e sim para se manter distante. Faz parte do seu papel de homem ser a parte mais racional dessa relação e não se deixar levar por essas ilusões baratas. Pense em quantas tragédias não poderiam ter sido evitadas se os homens conseguissem controlar seus impulsos. Muitos homens se deixam levar pela tentação do momento, nutrindo fantasias secretas e proibidas com mulheres comprometidas. Até porque muitas vezes essas mulheres ainda continuam extremamente atraentes. E o mais engraçado é que muitas vezes essa iniciativa nem sequer parte do homem. Você está ali, quieto na sua, e de repente começa a perceber que ela está te olhando. Você posta alguma coisa em suas redes sociais e ela sempre está ali te observando e dando likes. Muitas vezes é a própria mulher que começa a puxar conversa com você, sem que você não tenha dado nenhuma abertura. Cabe a você ser capaz de ignorar essas brechas. É fácil se deixar levar pela tentação quando se está solteiro. É tentador imaginar os momentos e aventuras que você poderia viver com aquela mulher, principalmente se ela for muito atraente. Uma parte de você vai querer viver isso e desfrutar deste prazer profano. É por isso que você precisa ignorar essas fantasias e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Você não gostaria de estar no lugar do marido que leva o chifre, e você não sabe qual vai ser a reação dele caso descubra. Muitos homens são imprevisíveis. Quando tomados pela fúria, se tornam loucos que não medem consequências para conseguir sua vingança. E acredite, a dor de imaginar sua mulher nos braços de outro homem é uma das maiores dores que um homem pode sentir. Não subestime esse poder. Não existe homem inofensivo. Por mais que você saiba que alguns homens tendem a ser mais passivos e tolerantes, você nunca vai saber qual será a reação dessa pessoa. Muitos mudam da água para o vinho. O desejo é uma corrente invisível que se enrola no pescoço devagar. No início, é apenas um fio solto, um pensamento passageiro, uma imagem que atravessa a mente como um raio silencioso. Mas então, ela volta, e volta de novo, até que se torna uma presença constante, um sussurro persistente no fundo do peito. O proibido sempre teve um sabor diferente, uma aura de exclusividade, como um segredo compartilhado em olhares furtivos. É uma adrenalina silenciosa, um jogo onde cada gesto carrega um significado oculto. E às vezes, a tentação se apresenta no momento mais improvável, como uma atriz que entra em cena quando você menos espera. A mulher que você sempre viu como inalcançável, distante, intocável, agora está ali, perto demais, abrindo pequenas brechas. O toque de um braço ao passar, um sorriso sustentado por tempo demais, um olhar leve carregado de desejo oculto, uma mensagem que parece inofensiva, mas que carrega uma insinuação discreta. O universo parece estar te oferecendo algo que você nunca imaginou poder ter. E talvez por um instante, você se pergunte, e se? Porque o desejo não se alimenta da certeza, mas da possibilidade. Ele cresce na dúvida, se fortalece na incerteza do que poderia ser. E o ser humano, por natureza, não teme a dor do erro, teme o arrependimento de não ter vivido. O que poderia ter acontecido se você tivesse ido um pouco além? Se tivesse respondido àquela mensagem de um jeito diferente?
Se tivesse deixado o momento seguir seu curso, sem pensar demais. A vida é curta, dizem. E no calor do desejo, a moralidade parece um conceito flexível, uma cerca que se afasta a cada novo passo. Mas toda tentação carrega seu próprio veneno. O mesmo desejo que acelera o coração também pode espremer a consciência como um torno, sufocando os pensamentos com perguntas que não se calam. Porque, no fundo, todo homem sabe quando cruzou uma linha da qual não pode voltar. O instante de prazer é sempre breve, mas o peso do que foi feito, esse, pode durar para sempre. O desejo é traiçoeiro como um incêndio que começa com uma fagulha. Você pode até pensar que está no controle, que apenas flerta com a ideia, que nada sairá do campo da imaginação. Mas quando se dá conta, o fogo já se espalhou, consumindo sua razão, suas virtudes e sua honra. O problema é que, ao contrário das chamas, que queimam visivelmente, esse tipo de incêndio se alastra em silêncio, alimentado pela adrenalina do proibido. Você não percebe que está brincando com pólvora até o momento em que tudo explode. O mais cruel é que, nesse jogo, você nunca está sozinho. Você pode se achar especial, único, um conquistador. Mas a verdade é que existem outros homens que já estiveram no mesmo lugar que você. Outros que já receberam os mesmos olhares, as mesmas mensagens, os mesmos sinais. Porque a infidelidade não é uma questão de sorte ou acaso. Ela é um ciclo. E se você se envolve, se torna apenas mais uma peça na engrenagem do erro. O caçador de hoje será a presa de amanhã. O amante que se acha inatingível pode muito bem ser o traído no futuro. E quando a verdade vem à tona, as consequências são imprevisíveis. Alguns homens se curvam à humilhação e se afogam no álcool ou na depressão. Outros se transformam em feras sem controle, prontos para fazer justiça com as próprias mãos. Já ouviu falar dos crimes passionais? Não são histórias de ficção. São páginas de jornal manchadas de sangue. Narrativas de homens comuns que, em um instante de fúria, cruzaram o limite do que é aceitável. O desejo cego por um momento de prazer pode custar não só sua paz, mas também sua vida. Portanto, antes de se deixar levar pela sedução do proibido, pergunte-se: vale a pena? Vale a pena destruir o que você construiu, se arriscar por alguém que, no final, pode não significar nada? O verdadeiro homem forte não é aquele que cede às suas vontades primárias, mas sim aquele que as domina. Pois o desejo não é um mestre, e sim um teste. No fim, a verdadeira batalha não é contra a tentação, mas contra si mesmo. O desejo é um espelho cruel, que reflete não apenas o que queremos, mas quem realmente somos quando ninguém está olhando. Ceder é fácil. Difícil é olhar para essa força primitiva nos olhos e permanecer inabalável, como uma rocha que desafia a maré. E no silêncio da escolha certa, há uma vitória que poucos conhecem. Não há aplausos, não há testemunhas, apenas a certeza inquebrantável de que você não se curvou, de que, no instante crucial, foi maior do que a tentação. E isso por si só, já é um triunfo que nenhum prazer momentâneo poderia superar. Se este vídeo te fez refletir, não se esqueça de deixar um like para apoiar nosso trabalho. Utilize essas informações com cuidado. E, se possível, salve este vídeo para assistir quantas vezes for necessário. Poucos têm acesso a esse tipo de informação, então guarde-as com sabedoria. Nos vemos em breve.